Deputado, obrigado por estar aqui conosco. A gente percebe aí vários players do mercado, agentes públicos, privados, de uma discussão tão válida, né, num momento tão difícil, geopolítico, guerras que incidem, obviamente, preço de combustível, e a gente está falando, sobretudo, de energia. Queria que o senhor falasse do teu estado, qual que é o cenário que se encontra no teu estado, e também abrir o leque para falar um pouquinho do Brasil. Quais seriam as saídas para que a gente passasse por momentos conturbados como esse de uma maneira diferente, melhorias, uma análise mais completa. É preocupante o momento que nós estamos vivendo. O Brasil é a esperança do mundo na transição energética, né, o país que tem a maior geração do mundo em renováveis, né, e nós lá no Ceará pioneiros na energia eólica. Então foi onde começou a energia eólica no Brasil, né, e agora com a energia solar também contribuindo para uma mudança radical. Para você ter uma ideia, o primeiro curso de montador de placa de solar no Ceará foi uma emenda minha, né, no IFCE da Caucaia, no interior do Ceará. Hoje nós temos mais de 16 mil jovens trabalhando nessa área, e diante dos cortes que foram feitos da geração, né, de forma aleatória, né, sem nenhum planejamento, as empresas estão sofrendo muito com isso, porque investiram, tem que pagar a conta no banco, tem que pagar o financiamento e não tem uma política clara, né, de honrar os contratos que foram assinados e de gerar novos investimentos. Nós temos trabalhado muito na atração de demanda, porque também houve uma mudança na cobrança da tarifa, né? Eu até apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo no Congresso Nacional para inverter essa lógica, porque a lógica é incentivar a geração, e a geração do sol e do vento tem mudado a realidade econômica do Nordeste, mas diante dessa incompreensão que houve por parte do governo, mudou-se a tarifa, dificultando migrar a energia do Nordeste, além da falta das linhas de transmissão, né, os linhões, né? Então, isolamos o Nordeste e agora temos um atrofiamento. Para você ter uma ideia, só na indústria de aerogeradores e das PAs da energia eólica, nós tivemos uma redução de mais de 8 mil empregos só no Ceará. Retomar isso significa o quê? Ter uma política clara de estímulo às renováveis, que esse último leilão não fez, pelo contrário, estimulou as térmicas, né? O Brasil contratou quase 20 gigas de térmica a um preço 5 vezes maior do que se a gente tivesse implantado as baterias para quebrar a intermitência, né? Para poder dar energia contínua, firme, vindo do sol e do vento, né, armazenando nas baterias, como foi feito na Califórnia, onde tem 20 GB de bateria, como foi feito na China, que tem 100 GB de bateria, e o Brasil até hoje não fez o leilão das baterias. Então nós estamos exatamente criando de novo uma discriminação, né, uma desigualdade dos investimentos e perdendo a oportunidade de gerar riqueza numa das regiões mais pobres do país. Então essa política é equivocada, o atual governo tem persistido nesse erro, né, e o que é lamentável, porque nunca se teve tanto investimento no Nordeste como nós tivemos nos últimos 20 anos, e tudo agora paralisou. E estamos buscando demanda, inclusive trazendo data center, trazendo empresas, né, de consumo eletrointensivo, para nessa atração você gerar demanda local. E com a demanda legal você retomar os investimentos. Mas, por enquanto, nós estamos perdendo 17 GB de energia por dia. Para não tomar mais tempo do senhor, eu só queria entender, então, o que está faltando para que, de fato, a gente tenha políticas voltadas para o aproveitamento desses recursos que, como o senhor disse, parece que estão sendo de alguma maneira desperdiçados. Falta diálogo, falta um olhar mais criterioso para essa região do país. O que está faltando? Não há interesse? Como é que o senhor faz essa análise? Definição de um planejamento de políticas públicas reais e postura, tomada de posição. Né? O gestor precisa aprender a decidir. O Brasil já errou lá atrás quando decidiu não fazer as ferrovias de integração nacional, que foi a primeira coisa que os americanos fizeram há mais de 200 anos atrás. Né? O Brasil errou ali, privilegiando a indústria rodoviária, né, e aquilo que poderia ser integrado para jogar nossa produção para fora, diminuindo o custo do Brasil, não foi feito. E agora, de novo, nós estamos errando. Nós vamos ter num encargo do ERCAP,
esse encargo novo que foi gerado para o leilão de capacitação, uma conta maior do que a do CDE. Se a gente já estava reclamando da conta de luz, que tinha 50 bilhões de obrigação da CDE, nós vamos ter agora 70 no ERCAP, para garantir esse leilão das térmicas que foi feito agora. Se a gente tinha energia que a gente comprava de 200, de 300 reais o mega, nós agora vamos pagar 2.200, 2.500, porque em 3 dias o Ministério de Minas e Energia duplicou o preço do leilão. E isso gerou, inclusive, um desconforto muito grande que está sendo questionado pelo Tribunal de Contas da União. Como é que em 3 dias, 72 horas, se duplica o preço do valor da energia no leilão que foi feito recentemente. Então, isso é um descompromisso com o principal insumo da economia brasileira, que é a energia. E diante de um discurso que foi feito na COP em Belém, de estimular a transição energética. Só que nós estamos regredindo, inclusive voltando a comprar energia a carvão mineral, que é a que mais emite carbono, que é a mais poluente, né, e que é um atraso, né, no mundo todo. Mas o Brasil, nesse leilão recente, né, feito agora há 15 dias atrás, privilegiou exatamente o atraso e o retrocesso na transição energética, o que é lamentável para um país que poderia ter o maior protagonismo no mundo de energia limpa e renovável, né, e atraindo, inclusive, investimentos nessa área, quando nós estamos diante da inteligência artificial, da conectividade, né, para poder você, inclusive, atrair investimentos, como é o caso dos data centers, que agora, inclusive, ficamos sem política de data center, porque o Redata caducou e nós não temos nenhum planejamento com relação a isso, e poderia estar, inclusive, gerando, né, e fortalecendo a economia nordestina a partir daquilo que Deus nos deu com abundância, que é o sol e o vento.